vocês fazerem depois para não fugir o raciocínio. O versículo 20 vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o que é que João está vendo? João está vendo o seu Senhor, João está vendo o Filho do Homem de forma espiritual, num domingo que é o dia do Senhor, na ilha de Patmos, e ele está dizendo o seguinte: eu não estou deixando a minha igreja abandonada, eu estou entre eles, passeando entre eles. E eu gostaria que você pegasse o que eu vou estar lhe revelando aqui e entregasse na mão do mensageiro, que é o mensageiro que vai estar responsável por cada uma das igrejas, os pastores, os líderes, que são chamados de anjos, mas na verdade são os mensageiros. Qual o significado da palavra anjo? Mensageiro, ângelos, no grego, mensageiro. Os mensageiros que estão lá vão receber a mensagem da mão de João, escrita, e vão mostrar para aquelas ovelhas que estão sendo lá pastoreadas a respeito do que está bom para continuar, porque tem os elogios na carta, e a respeito do que precisa mudar e melhorar. E tem aquela igreja que não tem repreensão nenhuma, mas tem aquela igreja que só tem repreensão. E tem aquela igreja que tem um pouquinho de repreensão e um pouquinho de elogio. E aí a gente vai ver as características dessa igreja. As igrejas mencionadas são da Ásia Menor, mas é claro que depois de um tempo em que essas igrejas tiveram acesso a esse material, o Novo Testamento foi copiado, Mateus foi copiado, Atos foi copiado, as epístolas de Paulo foram copiadas, e nós temos hoje cópias de cópias de cópias, e não é à toa que o livro de Apocalipse também foi copiado. Inclusive, chegou uma época em que o livro de Apocalipse foi rejeitado, não foi aceito como canônico, como o livro também de Hebreus, como a segunda carta de Pedro, como a carta de Judas. Foram livros que foram questionados antes de se juntar ao cânon. E aí, é claro que de cópias e cópias que foram feitas e preservadas, algumas igrejas leram e outras não. Mas houve uma necessidade de identificar o que era inspirado e o que não era, até que o cânon fechasse. Para você ter uma ideia, Zwinglio e Lutero, na época da Reforma, rejeitaram o livro de Apocalipse, dizendo que não era canônico, era confuso a mensagem. Lutero não quis aceitar esse livro. Tem até esse comentário na apostila que eu vou passar para vocês. E aí, ao estudarmos essa mensagem às 7 igrejas, eu digo, vocês repetem o nome da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Se você tivesse uma oportunidade de trazer um estudo na igreja, eu recomendo que você separe 7 semanas, 7 estudos, e vocês apresentem um estudo em cada uma das cartas que foram dadas a essas 7 igrejas, porque a estrutura da carta ajuda muito a gente encontrar o que Deus espera da igreja em qualquer época, em qualquer fase que ela esteja vivendo. Tem uma mensagem de louvor, ou seja, elogio, tem uma mensagem de repreensão, tem um título simbólico de Cristo. Cristo se apresenta para essa igreja de forma diferente para cada um, é adaptado às necessidades dessa igreja. Aquilo que a igreja está precisando, Jesus disse que é, de tal forma que a igreja não está precisando de nada do imperador, de nada do império e de nada daquele mensageiro. A esperança dessa igreja não está no Domiciano, no Império Romano, nem do mensageiro, nem em João. O que eles estão procurando está naquele que está escrevendo para eles e se revelando para eles através dessa carta. Tem uma promessa àqueles que vencer e uma referência histórica que esclarece um pouco a respeito dessa mensagem. Deixa eu perguntar para vocês, o que significa vencedor no livro de Apocalipse, valendo R$1 milhão?
vencedor. Quando diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida, dar-lhe-ei um nome, um novo nome, uma pedrinha branca, que se assente comigo no meu trono. Então existem muitas promessas. O que é o vencedor no livro de Apocalipse, valendo R$1 milhão? Agora pode falar sobre vencedor. O que é? Salvo, perseverou, que vai perseverar. O que é o vencedor? Fidelidade até a morte. Fidelidade até a morte. O que é o vencedor no livro de Apocalipse? O que é o vencedor? A gente vai ler o livro de Apocalipse e vai perceber que existem dois grupos lá. Os que estão recebendo uma promessa de proteção, uma promessa de livramento, uma promessa de que o galardão está guardado, mas que iria morrer. Quer dizer, não há uma promessa de livramento de morte. De tal forma que vencer aqui não é vencer a morte. Vencer aqui é passar pela morte sem negar Jesus. E o que é o vencedor aqui? É aquele que, mesmo que a sua vida esteja em risco, não nega Jesus por nada. Ele é selado e guardado por Deus. O vencedor aqui é o martirizado. Ao que vencer, quer dizer, se você sobreviver a essa tribulação que você vai passar, você vai receber isto. E o que é? Aí nós temos as 7 igrejas nesse quadro, e nós temos o significado de cada nome da igreja, nós temos como Jesus se apresenta nessa igreja, e nós temos a ideia que dão de que essa igreja representa determinado período da história, e de onde saiu esse pensamento. Nós temos as exortações que são dadas, e nós temos a promessa ao vencedor. Como eu sou míope, eu vou sentar aqui para ler para vocês. Então, para Efésios, aos Efésios, para Éfeso, que significa desejável, foi dito sobre Jesus, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. E a exortação foi: arrepende-te e pratica as primeiras obras. E a promessa foi: dar-te-ei a comer da árvore da vida. A Esmirna, que quer dizer mirra, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. E a exortação é que seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. E o vencedor não receberá o dono da segunda morte. A Pérgamo, que significa exaltação, foi dada a apresentação cristológica, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A exortação é que se arrependa, e se arrepender, a promessa ao vencedor foi: dar-lhe-ei de comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Tiatira, que quer dizer cheiro suave. A cristologia é que ele é o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo. A exortação é que tendes e retende até o fim, até que eu venha. Quer dizer, o que você tem, retém até o fim, até que eu venha. Quer dizer, guarde o que tens até a vinda do Senhor. E a promessa ao vencedor é: eu lhe darei poder sobre as nações, autoridade sobre as nações. É como se fosse governo, E a igreja de Sardes, que quer dizer cantos de alegria, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele exorta dizendo: ser vigilante e confirma os restantes. E a promessa será vestido de vestes brancas o vencedor, e não riscarei o seu nome do livro da vida de modo nenhum. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. E a exortação é que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor eu o farei coluna no templo do meu Deus. É muita promessa, que na verdade tudo isso aqui é uma promessa só. Está falando de morada no céu, de estar com ele, e cada uma dessas expressões aqui representa uma recompensa simbólica.
E aí eu sei que tem gente que acredita que vai receber um novo nome, uma pedrinha branca, que vai governar as nações e dar uma viajada nesses negócios, vai comer da árvore da vida e vai ficar viajando nesses negócios, pegando ao pé da letra aquilo que está sendo prometido. Cuidado para não dar simbologia ao que é literal e não transformar em literalidade aquilo que é simbólico. Esse é o perigo do livro de Apocalipse. E vários textos, né? Laodiceia quer dizer o que? Julgamento do povo. E Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Isso aqui é perigoso demais. Porque na verdade, quem não acredita que Jesus é Deus vai se apegar nisso aqui. Testemunha fiel, todos nós temos que ser, sim ou não? Então Jesus, como Filho de Deus, inferior a Deus, ele também é uma testemunha do Deus verdadeiro, que não é ele. Assim diz aqueles que dizem que Jesus não é Deus. E diz que ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, foi o primeiro a ser criado. Logo ele é criatura e não criador. E aí acaba pegando essas frases ao pé da letra e transformando em atributos inferiores ao Cristo. E aí, é claro, as igrejas unicistas e aqueles que, como os testemunhos de Jeová e tantos outros, levam em consideração de que Jesus ele é um ser especial, mas ele é inferior ao único Deus, e esse único Deus é o Jeová. Jesus ele é Filho de Deus, é Messias, é Salvador, mas é inferior. E isso vai contra aquilo que foi pregado ao longo dos tempos sobre a cristologia, de que ele é um com Deus em pé de igualdade em poder e unidade com o Pai. A exortação é que compres ouro, vestidos brancos e colírio, né? Que isso é dado à igreja de Laodiceia. E a promessa ao vencedor é assentar comigo no meu trono. Olha o perigo. Se eu pego literalmente essas promessas como algo literal, preste atenção. O trono de Deus representa a autoridade onde ele está governando todo o universo. Existe um trono lá. Os vencedores serão milhões, milhares de milhares. E ninguém podia contar. Você tem uma noção de quanto o tamanho desse trono para sentar todo mundo? Se realmente a gente for pegar literal isso, vai estar todo mundo sentado e ninguém vai ser plateia. Vai ser todo mundo sentado na cadeira e no trono. A gente não pode, de maneira alguma, viajar na emoção e não raciocinar quando a gente estiver lendo o livro de Apocalipse. Porque na verdade, a gente tem uma preocupação de fazer promessas às pessoas na hora do apelo na pregação, para poder as pessoas se sentirem à vontade para escolher ser crente, porque tem uma vantagem: andar em rua de ouro, receber um novo corpo, um novo nome, estar desfrutando da árvore da vida e vivendo para sempre sem dor e uma vida de alegria. A gente usa isso aí como pretexto para as pessoas se convencerem de procurar aceitar Jesus e se tornar crente, tentando convencer de que há vantagem morar no céu do que ter uma vida de pecado e sofrimento aqui. Eu já vi apelo tão sofrido, que eu fiquei até com pena de Jesus. Jesus estava sendo oferecido de forma tão humilhante, mais do que banana no domingo à tarde, quando está terminando já a feira, que o pessoal reduz o preço para ver se o povo leva quando já está ficando pretinha. E aí eu fico imaginando o seguinte: a apresentação que é dada a respeito de aceitar Jesus ou se converter, cometido nos apelos das pregações, não tem que ser tão apelativo assim não. E tem gente que passa 15, 20 minutos, 30 minutos, venha. Tome cuidado com isso, porque na verdade a conversão ela é de dentro para fora, e é o Espírito Santo que vai fazer
durante toda a vida do cristão. Não é naquele dia, naquele domingo, naquela noite, quando levanta a mão e vai ali para frente. Mas há uma necessidade tão grande de ver gente indo ali para frente, como se a conversão fosse aquilo ali. A conversão é no dia a dia. Até hoje você está se convertendo. Quem está entendendo, diga eita. Voltando aqui para essa imagem, você percebe que tem uma data aí, nesses períodos, que supostamente representa cada uma das igrejas, mas não é o que eu acredito. Eu peguei essa imagem, não fui eu que fiz essa imagem, eu peguei essa imagem em um site de uma igreja que foi mencionada aqui no início da aula. Não. Adventista do sétimo dia, que diz que Jesus voltou em 1844, no período da igreja de Filadélfia, que se cumpriu 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel. E aí Jesus veio restaurar o tabernáculo no céu para fazer a purificação dos nossos pecados, e isso aconteceu em 1844, e quem deu essa revelação foi o Guilherme William, que era, se eu não me engano, batista, e depois se tornou adventista do sétimo dia, e depois Ellen White, que representa o espírito da profecia para os adventistas, ela quem confirmou que esse irmão tinha razão, e realmente Jesus voltou no mês de outubro de 1844 para restaurar o tabernáculo e a purificação dos nossos pecados. Secretamente foi? Voltou secretamente, e só quem sabia disso, quem teve acesso a essas informações, foram os adventistas do sétimo dia, não é? Está explicado. E aí muitas informações a respeito do advento de Cristo vem de igreja adventista, adventista. E muitas informações a respeito do sábado vem de igrejas adventistas do sétimo dia. Então tome cuidado. Informações a respeito de Daniel, informações a respeito de Apocalipse, informação a respeito do Papa, Igreja Católica e Anticristo. Muitas informações vêm de igrejas adventistas do sétimo dia. Tome cuidado. Eu quis concluir a informação para depois dar oportunidade para a irmã falar. Aí você levanta a mãozinha, aí pergunta se o tio quer que você fale. Aí se o tio quiser que você fale, o tio fala. Levanta a mãozinha. Fala não. Não. Aí já você fala. Na verdade todos vão falar, cada um dentro da sua vez. Só para não perder o raciocínio. Os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas entendem as profecias nesse modelo aqui. Entenda as profecias nesse modelo aqui. A parte azul, VT, representa o que? O Velho Testamento. A cruz representa o que? O início do Novo Testamento. Então toda a expectativa do futuro e do Messias está na parte azul do Antigo Testamento. Ele vem. Aí são as perspectivas escatológicas. Escatologia que fala do fim. O livro mais preciso sobre esse período é o de Daniel, mas tem outros livros também. E aí a parte vermelha, depois da cruz, é o período da igreja, que de acordo com a profecia de Daniel, nessa visão aqui, que não é a minha, nessa visão aqui é que Deus ele silenciou, fez um hiato depois da 69ª semana de Daniel. Até agora, da profecia de Daniel só se cumpriu 69 semanas, falta uma. Ao invés de cumprir essa semana lá depois da morte de Cristo, ele para a 70ª semana e espera Jesus voltar de novo para depois voltar essa semana de 7 anos. Que no caso, essa semana de 7 anos vai se cumprir no período de tribulação, que está aí a parte preta, que vai começar com 3 anos e meio, com a manifestação do anticristo, que vai fazer um pacto com Israel, depois vai quebrar o pacto, aí depois de 3 anos e meio ele começa a cobrar ser adorado como Deus. E aí alguns vão acreditar que entre 3 anos e meio e 3 anos e meio a igreja é arrebatada.
Mas tem gente que diz, não, vai ser antes dos 7 anos, porque a igreja não passa pela tribulação. Aí são os pré-tribulacionistas. Acredita que a tribulação vai ser 7 anos literal. Esses 7 anos é a última semana das 70 de Daniel. E eles acreditam também que Jesus vem em 2 fases. A primeira, antes de 7 anos, que é antes da tribulação. E a segunda, que é depois de 7 anos, depois da tribulação. A primeira vai ser nos lares só para crente, num abrir e piscar de olhos. E a segunda vai ser para todo olho ver, já com a igreja glorificada. É o que eles imaginam nesse período aí de 7 anos de tribulação. Na terra vai estar acontecendo tribulação com o anticristo. As 2 testemunhas vão se levantar para pregar o evangelho para os judeus vão se converter. E a igreja vai estar lá no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, lá no céu. É isso que eles pensam. A igreja no céu, boda do Cordeiro, casamento com Cristo, galardão. Depois de tudo isso resolvido, que dá 7 anos lá em cima. Aí depois de tudo isso aí, a igreja volta com Cristo glorificado. Aí quando chega aqui, acontece uma batalhazinha chamada Batalha de Armagedon. Aí depois de peia vai, briga vem, Jesus inaugura o milênio. 1000 anos literal aqui na terra, de paz, amor e felicidade. Ninguém morre, ninguém mata, não tem pecado. Jesus governando lá de Jerusalém. Israel e a igreja tudo junto. O cordeiro e o leão tudo junto. Ninguém briga, não tem flamenguista, não tem zoada, não tem perturbação. Só vascaíno, palmeirense, gente boa, gente que faz e acontece. Hein? PT e Bolsonaro, nenhum dos dois dentro. Tudo, né, no lago de fogo. E aí, no final das contas, é porque não vai ter briga, né? Se brigar vai com fogo, né? Mas se os dois quiser Jesus, os dois entram. Essa linha de raciocínio é tudo cronometrado. Jesus vai vir numa data específica, o anticristo vai aparecer num período específico, a tribulação vai ser de 7 anos, Jesus volta junto com a igreja glorificada quando encerra os 7 anos literal e depois começa 1000 anos. Jesus está reinando, porém, depois de 1000 anos, o diabo não está amarrado, 1000 anos, aí o diabo é solto. Quando a gente pensa que está ficando bom, está todo mundo na paz, no amor, na alegria, 1000 anos, aí de repente o diabo é solto. Aí você, oxe, não é céu não? É não. Nós estamos ainda na terra, você viveu esses 1000 anos sem morrer, mas não se preocupe não, vai ter que agora brigar. 1000 anos, ó, ficou alegre. Não é vida eterna, não? É não. Vai ter que brigar. Depois de velho. Depois de velho. Que não envelhece, né? Que não envelhece. Acredita, eu não estou inventando. Depois de 1000 anos vai ter a batalha de Gog e Magog. Essa batalha de Gog e Magog subentende que está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que tem também o milênio. E aí uma palavra milênio só vai aparecer nesse capítulo de Apocalipse, no capítulo 20, que a gente vai estudar ele no final. O diabo é solto para tentar de novo as nações. As pessoas que acreditarem no diabo vai para o lado dele. Jesus vai combater e com o sopro da sua boca vai vencer o diabo, junto com esses que foram para o lado dele. Digamos, uma turma de flamenguistas que não quiseram Jesus, aí foram para esse lado aí da algazarra, da perturbação. Aí foram condenados no juízo do trono branco, junto com aqueles que vão ressuscitar. Porque uma coisa que não está aí nessa imagem é que quando Jesus voltar para a igreja, no período vermelho e preto aqui, ó, quando Jesus voltar nos ares, também os que estão em Cristo ressuscitarão. Logo, aqueles que não estão em Cristo não ressuscitarão, vão esperar o dia do juízo final. E aí a turma do Gog e Magog, junto com as almas cebosas que não tinham ressuscitado ainda, vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco, ser julgado lá. Não vai ser vem para cá e vai para lá, vai ser todo mundo descendo, porque esse julgamento aí não vai ser para galardão não, já vai ser para condenação, porque não estão com o nome escrito no livro da vida. Segundo a visão do dispensacionalista, vai descer todo mundo para o lago de fogo, aonde já vai estar o dragão, o falso profeta, o anticristo. O dragão aí é Satanás. E aí, depois de ser lançado lá, aí tem a expressão: ficarão de fora os cândidos, os feiticeiros, os idólatras,
os homicidas, aqueles que amam e praticam a mentira, não é? E todos que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que aí nesse caso é o inferno propriamente dito. Agora sim, depois de vencida a batalha de Gog e Magog, julgamento e lançar tudo que não presta no lago de fogo, de acordo com essa visão, vai começar o novo céu e nova terra. A viagem agora, vocês vão perceber, vai encerrar agora. A visão dispensacionalista vai dizer o seguinte, vou botar de vermelho: novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Como é que vai funcionar? Lá em cima vai ter um novo céu, lá em cima, renovado. Aqui embaixo vai ter uma nova terra, e no meio vai estar uma nova Jerusalém flutuante, aonde a igreja vai estar habitando. Israel na terra, vão herdar a terra. No céu vai ter o Pai Todo-Poderoso e os anjos, e a igreja glorificada, corpo glorificado, vai estar na nova Jerusalém flutuante. De onde eles tiraram isso? Aí a gente vai, não é? Disco voador, ele está dizendo aí, né? Então onde é que eu quero chegar? Existem pensamentos, não é? Pensamentos um pouco diferentes, como por exemplo o pré-milenismo histórico. Eles não acreditam que a igreja vai ser tirada da tribulação. Jesus vai voltar depois da tribulação, a igreja passará pela tribulação. Jesus não vem em duas fases, ele só vem em uma fase para todo olho ver. Já é um pouquinho diferente do dispensacionalista, que Jesus vem em duas fases para tirar a igreja do arrebatamento. E aí tem um pouquinho de diferença entre uma coisa e outra, mas é muito parecido com o que a gente estava vendo, e eu vou mandar no grupo essas informações aí. Uma vez que acredita dessa forma, que vai ter a era da igreja, que vai ter o período da tribulação, que vai ter a volta de Cristo, o milênio, vai ter o diabo solto e vai ter o estado eterno. Pega essas informações aí joga lá em Mateus 24, você vai perceber que em Mateus 24, sinal do fim, princípio das dores, grande tribulação, a volta de Cristo e juízo final. Organiza do mesmo jeito, porque a preocupação dos pentecostais e dispensacionalistas é ter resposta para os curiosos. Então é como se fosse a coisa já mapeada, já tem tudo pronto do que vai acontecer. Junta um texto daqui, um texto dali, já tem tudo esquematizado do que vai acontecer. E a pergunta é, a Bíblia ela realmente dá um esquema de como vai acontecer tudo, da primeira vinda até a segunda vinda do estado eterno? Se sim, nós estamos atrasados porque a gente não tem essa resposta. Se não, nós estamos adiantados demais porque queremos resposta que a Bíblia não está dando. A Bíblia diz o que vai acontecer, mas não diz quando nem como. E às vezes diz como, mas não diz quando. E aí nós precisamos vigiar a respeito disso. Eu falei um pouco rápido a respeito desses pontos, mas toda a aula eu vou estar trazendo umas imagens e relembrando aos irmãos esse tipo de esquema.